seja bem-vindo a mais uma aula de História. Seja bem-vindo à TV Araxá Educa, esse canal feito especialmente para você, para auxiliar nos seus estudos, é como uma forma de apoio para você. O meu nome é Carlos Dias, professor de História. Seja bem-vindo, aluno da EJA, essa aula de História feita especialmente para o aluno da EJA. Nós estamos no nível 2 da EJA. E queremos falar hoje, muito interessante a aula de hoje, é justamente sobre a revisão das duas aulas anteriores. Então é o momento de aplicarmos aquilo que aprendemos nas duas aulas anteriores sobre o primeiro reinado. Então é o momento de fazermos uma revisão. E essa revisão é muito importante porque ela é feita em forma de perguntas. E são perguntas simples, são perguntas que facilitam para você estar estudando, para você ver como que a matéria pode vir em forma de pergunta para você, como que pode vir numa avaliação que você possa vir a fazer, tá bom? Então, quando nós falamos de primeiro reinado, nós temos que lembrar que começa justamente a partir da proclamação da independência. Lembra quando é que foi proclamada a independência, né? Então, no dia 7 de setembro de 1822, é proclamada a independência brasileira. E o processo, a aula nossa foi justamente isso, que houve todo um processo para acontecer a independência, né? A vinda da família real, o retorno do Dom João VI para Portugal, deixa no seu lugar o Dom Pedro I, a Revolução do Porto. Então são pontos importantes para caminhar para essa independência. Então o primeiro reinado ele inicia justamente a partir da independência até o momento que Dom Pedro I renuncia ao trono em favor do seu filho e retorna para Portugal. Tá bom? Então vamos lá, pronto para começar, preparado o seu material aí. Eu convido você a pegar um livro, um caderno, um caderno, uma folha de papel, caneta, lápis, borracha, para você estar anotando as perguntas, você anotar na resposta. Para que eu peço dessa forma? Para que quando chegar no momento de você conferir quantas que você acertou, você vai, eu acertei essa, para você ter mais ou menos uma noção do que aquilo que você conseguiu assimilar. Outra coisa que eu convido você a fazer, no momento que eu estiver lendo a pergunta, leia comigo, leia, acompanhe na sua casa aí, faça a leitura junto, busque entender o que a pergunta está, o que está pedindo na pergunta, observar as expressões exceto, incorreto, não, tá? É uma forma boa de nós estarmos aprendendo, tá bom? Então, preparado? É como uma corrida, nós temos que estar preparados para estar respondendo. E é gostoso estar respondendo aqui, de uma forma conhecimento geral, no caso da área de história, e os assuntos são todos voltados para o primeiro reinado. Então, aquilo que eu expliquei nas duas aulas anteriores, nós vamos fazer uma revisão agora. Então, vamos junto agora. Primeira pergunta, essas aqui eu gosto sempre de começar com certo e errado, porque fica fácil, você vai dando uma esquentada aí. Então, eu convido você, leia comigo aí, ó. A proclamação da independência não significou mudanças estruturais. Por exemplo, tanto o latifúndio quanto a escravidão foram mantidas. Então, o que está perguntando aí para nós? Com a proclamação da independência não significou que houve uma mudança na estrutura do Brasil, tá? Na estrutura política. Manteve-se o latifúndio. O que é latifúndio? Lembra o que é latifúndio? Grandes extensões de terra, e manteve a escravidão. Essa expressão está correta, né, certo? Ou está errado? Pensa aí rapidinho. Anota na sua folha de papel. Você pode colocar na folha de papel C de certo e E de errado, tá? Você enumera aí e coloca para você saber quantas que você acertou no final da aula, para você contar, para a gente estar comemorando junto os seus acertos. Então vamos lá para a nossa resposta? Correto, exatamente. A independência do Brasil não significou mudança na estrutura do país. O Brasil continuou, né? Nós éramos uma colônia, deixamos de ser colônia de Portugal, agora passamos a ser uma monarquia. E o que manteve, né? O latifúndio, os grandes proprietários rurais, tá? E a escravidão. Só para a gente lembrar aí que a escravidão ela só vai acontecer lá em 1888, tá? No finalzinho do primeiro reinado lá. Já do segundo reinado, na verdade, né? No finalzinho do segundo reinado, porque logo no ano seguinte, 1889, vai acontecer a proclamação da República e ali termina a monarquia. Então a estrutura se manteve, a escravidão se manteve. Com a abolição da escravatura, não aboliu, com a proclamação da independência, com a proclamação da independência, não aboliu a escravidão. Essa eu acho que foi bem fácil, conseguiu acertar, né? Podemos continuar? Então vamos lá. Próxima. Outra fácil, de certo ou errado.
Leia comigo, acompanhe, por favor, o raciocínio aí, ó. A República foi estabelecida como uma forma de governo, enquanto todos os outros países livres da América tornaram-se monarquia, influenciado pelas ideias iluministas. Olha, presta bem atenção na pergunta. Olha, a República foi estabelecida como forma de governo, enquanto todos os outros países livres da América tornaram-se monarquia, influenciado pelas ideias iluministas. Isso está correto ou está errado? Lembrando que nós estamos falando de proclamação da independência do Brasil. Então, o que foi proclamado com a independência do Brasil? Implantou-se uma república ou uma monarquia? Olha a dica. Anotaram? Podemos responder? Exatamente, você que respondeu errado, parabéns, tá? Está errado. Com a proclamação da independência, o Brasil implantou um governo monárquico, tá? Implantou uma monarquia no Brasil, não implantou uma república. Então seria trocar essas palavras de lugar. Então, estabeleceu-se uma monarquia. E um fato interessante, essa pergunta eu achei muito interessante pelo seguinte: quando eu elaborei ela, eu pensei que você pudesse, você aluno da EJA, ter justamente essa compreensão. O restante da América Latina, da América do Sul, pegando desde o México, né, todo o restante, vamos dizer assim, a grande maioria de colônia espanhola, quando eles ficaram independentes, eles plantaram justamente a república. O Brasil não, o Brasil implantou uma monarquia. Por que o Brasil implantou uma monarquia? Porque o Brasil era uma colônia de uma monarquia. No caso do Dom João VI, quando ele volta para Portugal, Portugal é uma monarquia. Quando ele deixa o filho dele aqui, é o príncipe regente. Então, quando Dom Pedro proclama a independência, o que ele ia proclamar? Proclamou a independência, ele não ia implantar uma república, porque aí ele teria que ser eleito pelo povo. Ele proclamou a independência, proclamando uma monarquia, o poder continuaria na mão do rei, tá certo? Então, o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. Podemos continuar? Essa foi fácil, né? Complicou um pouquinho porque houve a inversão das palavras, mas deu para você matar a charada aí. Mais uma agora de certo ou errado. As primeiras são bem simples, para nós aquecermos aí. A primeira nação do mundo a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos da América, seguida de Daomé. Então, está certo ou está errado? Lembrando aí que quando um país proclama independência, tem que ter o reconhecimento internacional. Então, a pergunta é essa. A primeira nação do mundo, a afirmação, né? A primeira nação do mundo a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos da América, seguida por Daomé. Está certo ou está errada essa expressão, pessoal? Pensa aí direitinho. Podemos responder. Lembrando, anota no seu caderno, anota na folha que você está anotando as respostas. C ou E. Ah, o detalhe, depois que nós mostrarmos a resposta, coloca na frente um certo ou um xizinho que você errou, para depois você estar contando. Então vamos lá. Exatamente, você que falou certo, exatamente. Os Estados Unidos foi a primeira nação, e Daomé é um país lá do continente africano, e reconheceu também porque tinha comércio com os portugueses e manteve o comércio com os brasileiros na venda de escravos. Então, o que nós temos que entender aqui? O primeiro país a se reconhecer que o Brasil estava independente foi justamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos que foi o primeiro. A gente tem muito aquele medo de falar Inglaterra, porque a Inglaterra era uma parceira de Portugal. A gente corre esse risco de achar que é a Inglaterra. A Inglaterra, ela mediou, ela fez uma mediação de acordo entre Portugal e o Brasil. E ela emprestou o dinheiro para o Brasil para estar pagando para Portugal. 2 milhões de libras esterlinas. Tá? Agora vamos lá. Agora complicou um pouquinho mais. Agora nós temos uma alternativa, uma pergunta de 3 alternativas. O que eu chamo a sua atenção, a você que é aluno da EJA, sempre quando você lê, presta muita atenção nessa questão quando tiver a palavra incorreto, ou então somente esta é correta, ou então não, tá bom? Presta muita atenção nessas pequenas palavras. Então, sobre a Constituição Federal de 1824 é incorreto. Então quer dizer que tudo está correto, apenas uma está incorreta. É incorreto afirmar. Então vamos lá, que você pode definir 1, 2 e 3. Então vamos lá. Foi a primeira Constituição do Brasil, certinho? Segundo, estabeleceu eleições indiretas e censitárias. E terceiro, criou o poder moderador, abrandando o poder do imperador. Pensa aí, sobre a Constituição
sobre a Constituição de 1824 é incorreto. Tá errada a frase. É incorreto afirmar. Foi a primeira Constituição do Brasil, estabeleceu eleições indiretas e censitárias, criou o poder moderador, abrandando o poder do imperador. Anota aí, por favor. Anotou? Então vamos lá para a resposta. Exatamente. A Constituição Federal ela foi a primeira Constituição do Brasil. Aqui, se ela colocasse assim, a primeira Constituição do Brasil, República, estaria errado, mas tá só a afirmação. Foi a primeira Constituição do Brasil. Foi a primeira, tá? Sem sombra de dúvida. Estabeleceu eleições indiretas e censitárias. E realmente, essa frase está correta. Agora, essa frase aqui, ó, criou o poder moderador. Realmente, a primeira Constituição tinha o poder moderador, mas qual que era a função do poder moderador? Abrandando o poder do imperador? Não. Abrandando, amenizando, diminuindo? Não. Pelo contrário, o poder moderador dava mais força ao imperador. Então, o imperador, além de ele exercer o poder de executivo, como chefe de Estado, como chefe de governo, ele exercia o poder moderador, tá? Que dava para ele o direito de... ele poderia dissolver a Congresso Nacional, ele poderia escolher os senadores, tá? Ele escolhia quem ia governar as províncias, tudo isso dava autonomia para ele, de acordo com o poder moderador, tá bom? Essa agora é fácil também, olha. Com receio que sua autoridade fosse diminuída, o imperador mandou dissolver a Assembleia Constituinte. Dom Pedro I nomeou um Conselho de Estado para elaborar a nova Carta Constitucional. Convido você, leia comigo, por favor. Olha, com receio que sua autoridade fosse diminuída, o imperador mandou dissolver a Assembleia Constituinte. Assembleia Constituinte, tem um ponto, né? Dom Pedro I nomeou um Conselho de Estado para elaborar a nova Carta Constitucional. Está certo ou está errado? Pensa comigo aí. Respondeu? Coloca C ou E, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa resposta. Essa tá fácil. Exatamente, está certo. Por que está certo, gente? O Dom Pedro aqui, quando ele montou a primeira Assembleia Constituinte, ele convocou, foi antes da independência. Então, o Antônio Carlos de Andrade, irmão de José Bonifácio, apresentou um primeiro projeto de Constituição. Foi justamente esse projeto de Constituição. Por quê? Ele queria subordinar o poder executivo. Quem que é o poder executivo? O poder do imperador. Ele que exerce o poder executivo. E as Forças Armadas ao poder legislativo. Então é algo semelhante que aconteceu lá na Inglaterra. Lembra quando nós falamos da Revolução Gloriosa? É algo semelhante a isso. Então ele queria limitar. Então, quando ele falou de limitar, o que aconteceu? O imperador ficou com receio do poder dele ser diminuído. Então, o que ele fez? Dissolveu a Assembleia. Olha, pessoal, não tem mais constituinte, vocês agora estão dispersados. É claro que ele mandou o exército ficou em volta do prédio que estavam os constituintes reunidos lá, eram 90 deputados, tá? E dissolveu, acabou, não tem mais. E depois ele nomeou um conselho para que esse conselho elaborasse a Constituição, que vai ser a primeira Constituição nossa brasileira, de 1824, tá bom? Então o Dom Pedro I, tá aqui a imagem dele. Aqui nós temos a abdicação dele, Dom Pedro I, que é o final do primeiro reinado. Eu coloco essa imagem aqui só para dividir, vamos dizer assim, o primeiro tempo do segundo tempo, só para você dar uma descansada, você pegar um pouquinho. Nós estamos na metade do caminho agora das perguntas, na metade do caminho das revisões. Para a próxima agora essa aqui é interessante, olha. Essa aqui são de 3 alternativas, e bem fácil também. Quando eu falo que é bem fácil, pessoal, é porque as aulas que foram passadas para vocês, assim, eu acredito que foi bem, que reforçou o seu conteúdo, reforçou o que você está estudando na escola também, tá? Então, a forma que a gente vai lendo é para estar te ajudando, você estar resolvendo essas questões. Então, leia comigo, por favor. No ano de 1824, foi outorgada pelo então imperador do Brasil, Dom Pedro I, a primeira Constituição brasileira. Esta reconhecia a existência de quantos poderes políticos e quais eram eles. Então vamos entender aqui. A primeira frase está tudo correto, tá? Então a primeira Constituição, eu ia até falar na questão anterior, ela foi outorgada, porque ela foi imposta. O imperador mandou escrever de acordo com o que ele queria.
Essa reconhece a existência de quantos poderes políticos? Você que prestou atenção na pergunta anterior, você vai conseguir entender essa resposta aqui, bem simples. Vamos lá. 2, executivo e judiciário. Segunda opção, 3, executivo, legislativo e moderador. Ou 4 poderes, executivo, legislativo, moderador e judiciário. Essa tá fácil para você responder. Hoje, vou fazer uma pergunta melhor para você agora, aproveitando esse contexto aqui. Quantos poderes nós temos? A nível de município, eu sempre falei isso, a nível de município, a nível de estado e a nível federal. São quantos poderes? Então agora você matou a charada, né? Aí você que respondeu 4 poderes. Esses 4 poderes é a Constituição, pessoal, de 1824. A nossa Constituição, a última Constituição brasileira de 1888, estabelece 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Olha eles aqui, ó. Executivo, legislativo e judiciário. Só que a Constituição de 1824, que foi outorgada pelo Dom Pedro I, tinha um 4º poder, que era o poder moderador. Por isso que eu falei com você, se você prestou atenção na questão anterior, você matava isso aqui bem fácil. Então, entendeu aí? Então, em 1824, definiu-se 4 poderes. Continuando, outra de certo ou errada, essa aqui é para dar uma aliviada da primeira ali, né? Dom Pedro I abdicou o trono português em favor de sua filha Dona Maria da Glória, de apenas 7 anos. Assim, Dom Miguel exerceria a regência até a maioridade da sobrinha. Está certo ou está errado? Pensei rapidinho. Isso aqui ficou bem assim. Faltou colocar uma... Ah, não, tá aqui. Renunciou ao trono português. Tá certinho. Então, vamos lá novamente. Dom Pedro I abdicou ao trono português em favor de sua filha Dona Maria da Glória, de apenas 7 anos. Assim, Dom Miguel I exerceria a regência até a maioridade da sobrinha. Certo ou errado? Anota no seu caderno aí, na sua folha. O que você responde? Muito bem, se você colocou certo, parabéns. Está certíssimo. Por quê? Quando fala de abdicou o trono, a gente lembra muito que ele abdicou o trono aqui do Brasil em favor do seu filho Pedro de Alcântara. Só que antes de abdicar o trono aqui do Brasil, ele abdicou o trono de Portugal primeiro, tá? Em favor da filha dele. Da filha dele, a Dona Maria I, de 7 anos. Por que ele fez isso? Quem tinha direito direto ao trono de Portugal após a morte do pai dele era ele. O Dom Miguel era o caçula do Dom João VI. Então o que ele combinou? Falou assim, olha, eu vou abdicar o trono, renunciar ao trono em favor da minha filha. E você, que é meu irmão, vai administrar o Portugal até ela ter a maioridade. Foi o que aconteceu no Brasil, tá? O Dom Miguel não aceitou, tá bom? Então, mas a expressão aqui está correta. Aí nós vamos ver por que ele vai voltar para Portugal. Nós até explicamos isso na última aula. Vamos lá. A dissolução da Assembleia Constituinte, a dissolução da Assembleia Constituinte e a outorga da Carta de 1824 acirrava os ânimos do Brasil, principalmente em Pernambuco. Dom Pedro I havia nomeado um presidente de província indesejado pelas elites regionais. Esse fato foi o pretexto para o surgimento de qual fato? Então aqui nós temos... Parece que isso é muita informação, pessoal, mas é bem simples. Olha, aqui está falando que Dom Pedro fez a dissolução da Assembleia Constituinte, que ele impôs a Constituição de 1824, outorgada, tá? Então tudo isso fez que acontecesse um movimento lá em Pernambuco, tá bom? Lá em Pernambuco. Que movimento que é esse? Vamos escolher aí, ó. E o que foi isso aí? Foi a Regência Trina Permanente, foi a Regência Trina Provisória, foi a Noite das Garrafadas ou foi a Confederação do Equador? 1, 2, 3, 4. Essa que eu coloquei as 4 opções, que ela está simples também a pergunta. Lembra que é lá em Pernambuco. Muito bem, você que falou Confederação do Equador. Então a Confederação do Equador, é para colocar a imagem aqui, a imagem não está aqui não. A Confederação do Equador aconteceu no Pernambuco justamente por isso, por causa pelo autoritarismo do Dom Pedro, o autoritarismo dele. Ele dissolve a Assembleia Constituinte, manda elaborar uma nova Constituição, a Constituição de 1824. Tudo isso provocou, olha, principalmente os ânimos do Brasil, principalmente de Pernambuco.
Então ele vai fazer, lá em Pernambuco, vai acontecer o que nós chamamos Confederação do Equador. Lembrando que recebeu esse nome por causa da proximidade com a linha do Equador. A você, aluno da EJA, eu gosto muito dessa imagem que toca aqui, foi muito bom ter você aqui com a gente, na TV Araxá Educa, muito bom ter você acompanhando as aulas de História. Bons estudos e permaneça firme, até a próxima aula.